Olá, Isa Minatel aqui, mais um episódio do nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. Esse é o vídeo 19, gente, dessa leitura do O Que Sobra, o livro do Príncipe Harry. E assim, surpreendente, viu? Dá uma olhada nos comentários pra você ver como que é impactante aqui o negócio. Vamos junto? Chá Comigo, que eu leio pra você. Estamos na parte 1 do livro, capítulo 42. O remédio para todos os males, como sempre, foi o trabalho. Trabalho braçal, pesado, exaustivo, incessante, que era o que os Hill tinham a oferecer. E de sobra, e que nunca era o bastante para mim. Quanto mais ralava, menos sofria com o calor e mais à vontade ficava com a conversa, ou o silêncio, à mesa do jantar. Mas aquilo não era meramente um trabalho. Ser um jacaru exigia resistência, sem dúvida, mas também certos dotes. Você tinha de se entender com os animais. Tinha de aprender a ler o céu e a terra, e além disso, saber montar como um campeão de equitação. Eu viera à Austrália achando que entendia alguma coisa de cavalos, mas os Hill eram hunos, nasceram todos numa cela. Noel era filho de um jogador de polo profissional e ex-treinador de polo de papai. Annie podia acariciar o nariz de um cavalo e dizer o que o animal estava pensando. E George subia na cela com mais facilidade do que a maioria das pessoas deita na cama. Um dia de trabalho típico começava no meio da noite, faltando horas para amanhecer. George e eu saíamos tropegamente e cuidávamos das primeiras tarefas, tentando fazer o máximo possível antes do sol aparecer. Ao raiar da aurora, selávamos os cavalos, galopávamos até os limites dos 16 mil hectares dos Hill, o dobro da área de Balmoral, e começávamos a arrebanhar, ou seja, mover o gado para cá e para lá. Também procurávamos indivíduos extraviados durante a noite e os conduzíamos de volta ao rebanho. Ou carregávamos um trailer com algumas cabeças e as transportávamos a outro setor. Era raro eu saber exatamente por que levávamos esses animais de um lado para outro, mas eu entendia o ponto principal. Gado precisa de espaço. Eu entendia como se sentiam. Pausa e repara na metáfora. Gados precisam de espaço. Eu me sentia como se sentia. Eu sabia como se sentiam. Eu também preciso de espaço. Imagina que ele viveu a vida inteira sob os holofotes, gente, sobre as câmeras, sobre os flashes. Nunca teve espaço de liberdade na vida. Sempre que George e eu encontrávamos um bando de reses extraviadas, uma pequena cabala rebelde de bovinos, era um desafio extraordinário. Era vital mantê-los juntos. Caso se dispersassem, estávamos em maus lençóis. Levaria horas para agrupá-los e o dia seria perdido. Se, digamos, um dos animais reunidos sob um grupo de árvores saísse em disparada, George ou eu teria de ir atrás a toda velocidade. De vez em quando, na perseguição, acontecia de alguém ser arrancado da cela por um galho baixo. Quando voltasse a si, examinaria o corpo para ver se não quebrara nada, se não havia alguma hemorragia, com o cavalo morosamente parado ao lado. O segredo era nunca deixar a perseguição durar demais. Perseguições longas esgotavam o animal, reduziam sua gordura corporal, depreciavam seu valor de mercado. Gordura era dinheiro e não havia margem para erro com o gado australiano, que antes de mais nada já tem muito pouca gordura. A água era escassa, a relva mais ainda, e o pouco que havia para pastar era geralmente consumido por cangurus, que George e sua família viam como as pessoas veem ratos. Eu sempre me encolhia e ria do modo como George falava com os animais errantes. Ele os repreendia, insultava, amaldiçoava, mostrando sua predileção por uma palavra em particular, um xingamento que muita gente passa a vida sem nunca usar. George não passava 5 minutos. A maioria se esconde debaixo da mesa quando escuta essa palavra, mas para George, ela era o canivete suíço da língua, infinitos usos e aplicações. Além de que soava quase charmosa proferida por ele com seu sotaque australiano. Era meramente uma das dúzias de palavras no léxico completo de George. Por exemplo, fat era um boi gordo pronto para o abate. Steer, um jovem touro que deveria ter sido castrado, mas ainda não fora. O novilho recém-separado da mãe era um weaner. A pausa para o cigarro, um smoke. Tucker significava comida. Passei boa parte de 2003 sobre uma cela observando algum winner entre baforadas em um smoke, enquanto sonhava com minha
Tucker seguinte. Por vezes complicado, por vezes tedioso, o trabalho de arrebanhar podia ser inesperadamente emotivo. Com as jovens fêmeas era mais fácil. Elas iam para onde fossem tocadas, mas os novilhos não gostavam de receber ordens e gostavam menos ainda de serem separados da mãe. Eles protestavam, gemiam, às vezes atacavam. Um chifre agitado em sua direção podia arruinar um braço ou uma perna, cortar uma artéria, mas eu não sentia medo. Na verdade, eu sentia compaixão e os novilhos pareciam perceber. O único serviço que eu não fazia, o único trabalho duro do qual eu fugia, era cortar colhões. Sempre que George aparecia com a longa lâmina reluzente, eu jogava as mãos para o alto. Não, parceiro, isso eu não consigo fazer. Você que sabe. No fim do dia eu tomava uma ducha escaldante, comia um jantar gargantuesco e depois ia sentar com George na varanda enrolando cigarros, bebendo cerveja gelada. Às vezes escutávamos seu pequeno CD player, que me fazia pensar no rádio de papai, ou em Hanners. Ele e o outro rapaz foram pegar um CD player emprestado. Muitas vezes ficávamos apenas olhando para o horizonte. O terreno era tão plano que dava para ver as tempestades se formando horas antes de chegarem. As primeiras descargas elétricas relampejando ao longe. Conforme os raios encorpavam e se aproximavam, o vento soprava através da casa, agitando as cortinas. Então os cômodos pulsavam com luz branca. Os primeiros trovões sacudiam a mobília. Finalmente, o dilúvio. George suspirava, seus pais suspiravam. Chuva era relva, chuva era gordura, chuva era dinheiro. Se não chovia, era igualmente uma bênção, porque depois da ventania de uma tempestade, o céu limpo ficava pontilhado de estrelas. Eu apontava para George o que o pessoal em Botsuana apontara para mim. Está vendo aquela brilhante perto da lua? É Vênus. E ali fica Escorpião. O melhor lugar para ver é no hemisfério sul. E ali é a Pleiades. E aquela ali é Sirius, a estrela mais brilhante do céu. E ali é Órion, o caçador. Tudo se resume à caça, não é? Caça e caçadores. Como assim, Harry? Nada, parceiro. Para mim, o mais fascinante sobre as estrelas era sua distância imensa. A luz que você via nascera centenas de séculos antes. Em outras palavras, ao olhar para uma estrela, estamos olhando para o passado, para um tempo muito anterior a qualquer pessoa que conhecemos ou amamos ter vivido, ou morrido, ou sumido. George e eu normalmente caíamos na cama lá pelas 8h30, com frequência exaustos demais para tirar a roupa. Eu não tinha mais medo do escuro, ansiava por ele. Dormia como um morto, acordava como um renascido, quebrado, mas pronto para mais. Não havia dias de folga. Entre o trabalho implacável, o calor implacável, o gado implacável, eu me sentia sendo desbastado, 1 quilo mais leve a cada manhã, algumas dezenas de palavras mais calado. Até meu sotaque britânico foi sendo aparado. Depois de 6 semanas, eu soava bem diferente de Willie e papai. Soava mais como George. E também me vestia um pouco como ele. Passei a usar um amarrotado chapéu de cowboy, como o seu. Andava com um de seus velhos chicotes de couro. Finalmente, para acompanhar esse novo Harry, ganhei um novo nome, Spike. Aconteceu assim. Meu cabelo nunca mais fora o mesmo depois de eu deixar que meus colegas em Eton o raspassem. Alguns tufos ficavam de pé como um capim no verão. Outros achatados como feno com laquê. George costumava apontar minha cabeça e dizer: "Parece que você acordou agora." Mas em uma viagem a Sydney para assistir à Copa do Mundo de Rugby, fiz uma aparição oficial no zoológico de Taronga e me pediram que posasse para uma foto com uma criatura chamada Equidna, um cruzamento entre o ouriço e o tamanduá. Seu pelo era coberto por espinhos, por isso os cuidadores o batizaram de Spike. Parecia, como diria George, que ele acabara de acordar. Ou, mais precisamente, parecia comigo. Parecia muito comigo. E quando George viu minha foto posando com o Spike, exclamou: "Ras, os espinhos desse bicho parecem seu cabelo." Depois disso, nunca mais me chamou de outra coisa além de Spike. E meus guarda-costas também foram na onda. Na verdade, passaram a usar Spike como meu codinome no rádio. Alguns até mandaram fazer camisetas para vestir quando trabalhavam na minha segurança, Spike 2003. Não demorou para meus amigos na Inglaterra ficarem sabendo do meu novo apelido e o adotaram. Virei Spike quando não era Ras ou Bass,
ou Príncipe Jacaru, ou Harold, ou Menino Querido, ou Magricela, como fora apelidado por alguns na equipe do palácio. Minha identidade sempre fora problemática, mas com meia dúzia de nomes formais e uma dúzia de apelidos, estava se transformando num labirinto de espelhos. Em geral, eu não me importava em ser chamado por esses nomes. Normalmente pensava, tanto faz quem eu seja, contanto que seja alguém novo. Tudo menos o Príncipe Harry. Mas então, um pacote oficial chegou de Londres, do palácio, e meu antigo eu, minha antiga vida, a vida da realeza, voltava com tudo. O pacote quase sempre vinha com a correspondência normal, embora às vezes estivesse debaixo do braço de um novo guarda-costa. Havia uma constante troca de seguranças a cada 2 semanas para manter os homens descansados e permitir que vissem suas famílias. Dentro do pacote costumavam estar cartas de papai e papelada de escritório, além de alguns relatórios sobre obras de caridade com as quais eu estava envolvido. Tudo carimbado. Atenciosamente, Sua Alteza Real, o Príncipe Henry de Gales. Um dia, o pacote continha uma série de memorandos da equipe de comunicação do palácio sobre um assunto delicado. O ex-mordomo de mamãe publicara memórias reveladoras que, na verdade, não revelavam nada. Não passava de sua versão hipócrita e autocentrada dos eventos. Minha mãe certa vez chamara esse mordomo de caro amigo. Confiara implicitamente nele. Nós também. Agora isso. Ele procurava lucrar com o sumiço dela. Meu sangue ferveu. Quis voltar imediatamente, confrontá-lo, liguei para papai, anunciei que iria pegar um avião. Tenho certeza de que essa foi a única conversa que tivemos enquanto permaneci na Austrália. Ele, e depois, num telefonema separado, Willie me convenceu a não ir. A única coisa que podíamos fazer, disseram ambos, era divulgar uma nota conjunta de repúdio. E foi o que fizemos. Ou eles, eu não tive nada a ver com o texto. Pessoalmente, teria ido mais fundo, pegado mais pesado. Em tom comedido, denunciava a traição do mordomo e exigia publicamente um encontro para descobrir seus motivos e investigar suas assim chamadas revelações. O mordomo nos respondeu publicamente, afirmando que o encontro era bem-vindo, mas não para qualquer propósito construtivo. Ele prometeu a um jornal: adoraria lhes dizer umas poucas e boas. Ele queria dizer umas poucas e boas para nós? Eu não via a hora desse encontro. Contava os dias. Claro que não aconteceu. Nunca descobri por quê. Concluí que fora cancelado pelo palácio. Disse a mim mesmo, que pena. Pensei naquele homem como o único estir extraviado que escapou naquele verão. Bom, aqui um paralelo, né? Um pouquinho da vida que ele teve na Austrália, mas eu acho que o que mais me chama a atenção aqui, e que provavelmente é o que ele quis mesmo passar, é que ele não era um largado que não ficava fazendo nada, né, gente? Ele estava procurando encontrar-se e ele tinha o trabalho como algo forte na sua vida, né? E algumas pessoas criticam, por exemplo, depois que ele saiu da realeza, ele ter escrito livro e se aproveitado dessa história toda, mas como que ele ia se sustentar? Como que ele ia ganhar dinheiro? Então, fazer o livro, fazer séries e falar sobre tudo isso, eu acho que tem um duplo intuito, né? Primeiro, de mostrar uma versão dele da história para as pessoas, de mostrar um lado dele que talvez as pessoas não conheçam, né? Nesse capítulo aqui, de vinculá-lo ao trabalho pesado. E de outro lado, ganhar dinheiro para se sustentar. Afinal, agora, pai de 2 filhos, né? Então, eu confesso que acho que a gente tem que olhar tudo sempre com muita cautela, porque sim, tem estratégia, tem equipes de marketing pensando nisso tudo. Mas por outro lado, eu vejo que a gente também pode confiar um pouco mais no nosso feeling. Você olha pra ele, você vê verdade. Eu vejo. Não sei se eu tô sendo inocente, mas eu acho que tem muita verdade também nesse meio todo, né? E eu gosto de ver como ele escreve, como ele coloca as histórias, como ele conta, né? E como ele gosta do trabalho, como ele busca ser alguém relevante. Ele não precisava disso, na boa. Ele podia ter ficado tranquilo só desfrutando da vida da realeza, né? Mas era alguém em busca de sentido, de dar sentido à própria vida. E eu gosto disso. E você? O que você tá achando? Deixe seu comentário, tá? Lembra de curtir o vídeo e recomendar essa leitura, a playlist toda para outras pessoas se você estiver gostando. Um beijo, gratidão sem limites e até a próxima.